6 anos, meus irmãos, para finalmente eu poder fazer esse vídeo. 6 anos de espera. A última vez que eu falei desse caso foi em 2019 e eu fiquei muito mal, muito revoltado, indignado. Eu acho que não só eu, mas muitos de vocês também sentiram aquela sensação, que é uma das piores que você pode sentir, né? Que é aquela que não tem o que você fazer, você não pode fazer nada, a sua condição humana não permite que você faça nada. É óbvio que eu estou falando do caso desse desgraçado aqui, o Cupertino, né? Paulo Cupertino. Esse filho do diabo, esse capeta, né? Satanás de rabo, com perdão da palavra, mas esse cara não tem como não chamar de outra coisa. Ele era pai de uma moça com 18 anos. E aquele ator da novela Chiquitita, o Paçoca, né? Mãe, compra brócolis. Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicória? Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que seu filho adora. Bom, né? É, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais. O que foi? Sustagem, mais nutrição no seu dia. O bichinho começando a vida também com essa idade. Ele se interessa pela filha dele, isso em 2019, e resolve falar, né, com o pai. Já tinha pedido para a menina falar, e ele não aceitou. O menino foi falar com ele, levou uns esculachos, levou uns empurrões. Mas ao invés de ficar com raiva por ser humilhado, o filho falou com os pais e disse: olha, eu gosto muito da menina, eu queria namorar sério com ela. Talvez ele não tenha entendido o que eu queria, as minhas intenções, e eu gostaria que vocês fossem falar com ele. Não quero que vocês façam mal, não quero briga, eu quero que vocês vejam, né, comigo aqui, uma maneira da gente falar com ele, para que ele entenda que os meus sentimentos são verdadeiros. Eu não quero só tirar onda com a filha dele, eu quero um relacionamento sério, e eu quero a permissão dele. E aí ele vai com o pai, com a mãe, né, e o filho, os três vão lá conversar com esse desgraçado. E o que é que ele faz? Na frente da própria filha, ele pega uma arma e dá diversos disparos na mãe, no pai e no garoto, no Paçoca. Cara, aquilo ali foi monstruoso, né? Porque eu acho que o primeiro amor da gente é uma coisa assim que a gente nunca esquece. Você pode pegar 300 namoradas, né? Ou na mulher não é certo pegar 300 homens não, né? Mas vamos dizer que ela tenha também vários namorados, mas o primeiro a gente nunca esquece. O primeiro amor, pode até não ter sido o primeiro beijo e tal, mas o primeiro amor, a primeira pessoa que você se apaixonou, ela fica marcada. É a primeira cicatriz no nosso coração, que ela nunca desaparece. Para de doer, né? Às vezes a gente até sente saudade e tal, não machuca mais, mas fica aquela cicatrizinha lá. É tipo isso aqui, né? Eu quebrei o braço, mas isso aqui fica, não dói nada, mas tá sempre ali aquela cicatriz. Então, esse infeliz faz esse ato monstruoso, né, com uma criança que está ali, uma criança de 18 anos, ainda tá começando a viver, apaixonado, e ele ceifa a vida dessa família inteira. Você imagina o transtorno, né, que uma família perder 3 membros de uma vez, dessa forma brutal, né? Já é triste você ir para o enterro de um familiar seu que foi ceifado assim. Agora imagine você ir para o enterro de 3 familiares seu, uma família inteira, pai, mãe e filho, ceifados sem motivo nenhum, por um desgraçado, né? Que é o que eu digo, alguns nascem sem alma, meu irmão. Nem todo mundo é ser humano. Eu acho que já tá na hora, há muito tempo, de se fabricar os direitos não humanos. Alguns atos que você fizesse, você passaria a não ser mais considerado humano. Eu já tenho essa proposta há muito tempo, sabe? O humano tem que ser caracterizado por certas coisas. Olha, amor, compaixão, determinação, raiva também. Tem sentimentos ruins em um ser humano, mas um ser humano ele não pode cometer tais atos. Se ele cometer, ele pode ser caçado como um animal, por qualquer um. Tinha que ser assim, mas não é. Então a justiça tardou, o cara também foi esperto. Você via que o cara era bandido mesmo, ele foge, sabia que ia se ferrar, e para não cumprir a pena ele foge, usa identidade falsa, dificultando as autoridades a sua captura, né? É claro que se fosse um filho de político, né, a coisa era diferente, né? Se fosse uma autoridade, a coisa era diferente. Mas como ainda era um ator, né, se fosse eu, você, qualquer um de nós, né, meros mortais, ainda abaixo, né, na cadeia alimentar, na base da pirâmide, esse cara sairia impune, né? A justiça diria logo: ó, dá muito trabalho, deixa pra lá.
Mas também, como foi com um ator da Rede Globo, aí teve uma pressa, não igual a de um político, não igual a de uma autoridade, né? Mas teve um a mais do que nós, então demorou 6 anos, né? Foi em 2019, a gente tá em 25, 6 anos para que esse desgraçado fosse pego. E finalmente eu trago uma boa notícia, finalmente, né? Se é que pode chamar isso de boa notícia, mas né? Eu acho que todos nós estávamos esperando isso. O desgraçado foi preso e pegou aqui, né, mais de 80 anos de cadeia. E eu tenho certeza que vocês, né, principalmente pai, você que também que se apaixonou, você jovem aí que ainda não tem família, né, não formou a sua família, ainda está morando na casa dos pais e tal, mas que já se apaixonou, eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Eu creio até que alguns de vocês devem ter assistido, né, a novela Chiquititas e ter visto o Paçoca lá. Quando eu assisti Chiquititas era a primeira versão, né, mas vamos lá, vamos ver aqui o que é que deu para esse desgraçado. Eu vou colocar os últimos minutos aqui, certo? Para a gente saber qual foi a pena desse infeliz. A pena base, como se pode ver por todos, do seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e aí cito o agravo regimental no agravo em recurso especial número 2.880.734 de Minas Gerais, relator ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª turma, julgado no dia 6/5/2025. Os antecedentes do acusado são neutros, eis que tecnicamente primário, o motivo do crime já foi utilizado para qualificar o delito, não podendo ser novamente utilizado sob pena de indevido bis in idem, a personalidade é neutra e, por fim, o comportamento das vítimas igualmente neutro, eis que elas em nada contribuíram para a conduta criminosa. As circunstâncias judiciais negativas, devida e concretamente fundamentadas, merecem majoração na fração de 1/3 cada uma, eis que todas mais graves do que a normalidade do tipo penal, dentro das margens estipuladas pela jurisprudência e doutrina, escoradas no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Assim sendo, partindo do mínimo legal para a base de cálculo, fixo a pena basilar em 28 anos de reclusão, me valendo do motivo torpe como qualificadora do delito. Primeiro, na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes. Por outro lado, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima passa a ser usada como circunstância agravante, com fulcro no artigo 61(2), a linha C do Código Penal, majorando-se 1/6. Por conseguinte, fixo a pena intermediária em 32 anos e 8 meses então, de reclusão. 28 com 32, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena. No tocante ao concurso de crimes, o caso é de concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, uma vez que a pluralidade de condutas que gerou uma pluralidade de resultados criminosos. Não se pode admitir uma conduta apenas como pleiteia a combativa defesa, a uma porque foram efetuados diversos disparos contra diversas pessoas, causando diversos resultados morte. Há duas porque a motivação que levou o acusado a matar uma das vítimas, Rafael, foi diferente daquela que ocasionou a morte das outras duas vítimas, João e Miriam, tal como reconhecido pelos jurados, o que mostra os desígnios autônomos do acusado. Em suma, as ações foram distintas e derivadas de causas distintas. Nesses termos, o caso é de cúmulo material. O caso é de cúmulo material por 3 vezes, como dispõe o artigo 69 do Código Penal. Com isso, estabeleço a pena definitiva em 98 anos de reclusão. Considerando o quantum de pena aplicado, o regime inicial deve ser o fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Passo ao dispositivo. Ante o exposto, em observância à soberania dos vereditos assegurados pelo artigo 5º 38C da Constituição de 88, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e seguido da pronúncia para condenar o réu Paulo Cupertino Matias como incurso no crime do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, por 3 vezes, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a pena final de 98 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ademais, absolvo os réus Vanderlei Antunes Ribeiro Senhora e Eduardo José Machado dos crimes a eles imputados nesse processo, com base no artigo 483, parágrafo 1º do CPP, pelo não reconhecimento da materialidade do delito. Considerando o quantum de pena aplicado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como a concessão do sursi penal nos termos do artigo 77 do Código Penal. Considerando o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no tema 1068, cumpra-se imediatamente a pena, expedindo-se o necessário. Com o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados, comunique-se cartório eleitoral, expedindo-se o necessário.
custas a cargo do acusado, nos termos do artigo 804 do CPP, deferida desde já a gratuidade de justiça, sentença publicada em plenário, registre-se, comunique. Pois é, família. Você vê que uma pessoa ali gritou aleluia, né? Por um lado eu fico satisfeito, creio que muitos de vocês, né, saber que esse verme vai apodrecer literalmente na cadeia, né? Ali a gente já sabe, ele já não é nenhum jovenzinho, então ele vai apodrecer na cadeia, né? A justiça foi feita, parabéns à justiça. Agora, tá longe, né, de me deixar satisfeito, eu particularmente falando. Por quê? Porque eu fico imaginando que esse parasita, né, esse desgraçado, ele agora vai deixar os nossos impostos mais caros, por menor que seja. Quem vai sustentá-los sou eu, é você, toda a sociedade brasileira, porque ele vai ficar no presídio ali, ouvindo palestra, se exercitando, comendo, vivendo como rato, mas as despesas, né, para a gente sustentar ele ali preso, todos nós vamos pagar. E ela não é barata, como eu já disse para vocês. Os presos no Brasil são caros, embora não chegue neles mesmo, a gente vê que eles lá dentro muitas vezes ficam como vermes mesmo, mas, né, é fato que a conta chega para nós e ela não é barata. Então, daqui que o diabo venha carregar esse infeliz para dentro dos infernos, né, quando o capeta levar ele para enfiar aquele espeto nele, vai demorar aí pelo menos uns 20 ou 30 anos, né? Mais ou menos isso. Se não tiver uma rebelião, nada do tipo, mais ou menos isso, sei lá, 70 anos, 80 anos de idade. Então a gente vai pagar 20 ou 30 anos de imposto a mais, né, para sustentar esse desgraçado. É uma coisa muito errada. Eu acho que esse tipo de crime, o cara que ceifa a vida assim, sem motivo nenhum, sem ser ameaçado, só por ódio mesmo, esse é um verdadeiro crime de ódio, ele tinha que ter uma pena mais dura, né? Eu acho que é pouco, deixar a pessoa só reclusa ali 120 anos, aliás foi 98, né? Isso paga mesmo a vida de 3 pessoas? Eu acho que não, né? O fato da esquerda fazer lei já bagunçou tudo, já deixou tudo distorcido. O mínimo que a gente deveria ir era rever, né? Esse cara deveria fazer trabalhos lá dentro. Deveria se quebrar pedras, né? Eu vejo os direitos humanos dar em cima disso. Não, mas trabalhos forçados. Tem uma pedreira aqui, eu já mostrei a vocês. O pessoal trabalha ali. São cidadãos de bem, que nunca cometeram crime nenhum e estão lá quebrando pedra debaixo de sol quente. É assim, inclusive, né, que faz o concreto, o cimento e tal. Estão lá quebrando pedra, né? A brita, tudo é lá. Marretada, meu amigo. Você vê os caras trabalhando assim, você pega esses caras de academia e compara com eles. Meu irmão, nenhum aguentava meio dia de serviço. Você pega o melhor cara de academia, bota ali naquela pedreira, ó, faz o mesmo serviço dos meninos aí. O cara não aguenta. Os caras, eu não sei não, é uma coisa sobre-humana. Às vezes eu fico lá olhando de caramba, aí é resistência pura mesmo, porque eu vou debaixo do sol quente, família. Eu acho que esses caras deveriam ser colocados assim, né, para trazer algum bem e a sociedade poder observar. Olha, sabe por que esse cara tá quebrando pedra aí? Essa deveria ser função de criminosos, né? Criminosos. Se não tem mais como reparar o dano que fez na família,